Salve, salve, saladeiros! Aqui é o professor Thiago trazendo mais uma questãozinha para a gente resolver. E hoje estamos ainda aí nas etapas da UERJ de 2024. No exame específico da UERJ de 2024, a gente está para resolver hoje, então, a questão de número 7. Mas antes de começarmos a resolver, antes de lermos qualquer coisa, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like nesse vídeo, seguir a gente no Instagram e fazer a gente ser feliz como uma grande família que nós somos, não é verdade? Então bora para a questão, pessoal. Sem mais delongas, questão de número 7 diz o seguinte: biopolímeros como o ácido poliláctico, olha só, PLA, que podem ser sintetizados por organismos vivos, vêm sendo empregados na produção de embalagens descartáveis e de fibras para roupas, diminuindo impactos ambientais. O PLA é um poliéster alifático, alifático, e sua reação de polimerização se inicia a partir de seu monômero, o ácido láctico, oficialmente nomeado ácido 2-hidroxipropanoico. Em relação a esse monômero, que é o ácido 2-hidroxipropanoico, apresente a fórmula estrutural em linha de ligação e determine o número de oxidação do carbono pertencente ao grupo carboxila. Escreva ainda a equação química completa e balanceada correspondente à reação de polimerização. Eu estou rindo aqui porque teve uma questão da UERJ, eu não lembro se foi ano passado, retrasado e tal, que ele pedia a fórmula estrutural e dava fórmula de bastão no padrão de respostas lá no gabarito depois. Aí teve uma galera que me perguntou muito sobre isso, né? Aí eu não sei se chegaram lá para algum conhecido lá da UERJ, da banca, e falar, pô, cara, tu não especificou, e aí chega no gabarito e você bota assim de um outro jeito e tal. É complicado. Aí agora tá bem específico, né? Fórmula estrutural em linha de ligação. Então parece muito que eles ouviram alguma crítica sobre aquilo lá, ou de repente até algum recurso. Eu não lembro qual foi a questão, perdão, mas foi em provas anteriores aí. Então, primeira coisa, a gente precisa apresentar a fórmula estrutural do, quem é o cara, ó, 2-hidroxi propanoico, ácido, tem um ácido na frente, esqueci. Ácido, minúsculo, ácido 2-hidroxi propanoico. Temos um ácido carboxílico, isso significa que nós temos uma carboxila. Outra coisa, aqui pelo radical, olha, a gente vê, ó, o prop, que esse ácido ele tem 3 carbonos, por isso o radical prop. Se é um ácido carboxílico, esse finalzinho oico aqui, ó, indica para a gente que tem um C-O-OH, né, ligado a algum radical. E tem esse 2-hidroxi aqui que indica um grupo OH, um grupo hidroxila em algum lugar do ácido. Então vamos começar desenhando a estrutura pela parte principal dela, né, que é a quantidade de carbonos, 3. 2, 3. Eu sempre começo contando do 2, eu sei que o primeiro é o ponto, né? Então 2, 3 carbonos. Aí na ponta aqui, ó, a gente vai colocar o grupo carboxila, que é a ligação com o OH e a dupla O. Pode ser para baixo, pode ser para cima, tanto faz. E aí tem aqui, ó, a outra hidroxila, né, desse prefixo hidroxi ali que a gente precisa colocar, e ela está localizada no carbono de número 2. Lembrando que quando a gente tem uma função como ácido carboxílico, como a gente tem uma carboxila aqui, ó, ela é a função principal, então a numeração dos carbonos começa pelo carbono do grupo funcional. Então aqui é o carbono 1 e aqui é o carbono 2. Então ali no carbono 2 que a gente vai colocar o OH. Eu sei que você pode estar olhando e falando, cara, não está de cabeça para baixo. Não, moléculas são tridimensionais, então tem N maneiras da gente desenhar. Tá certa, só que às vezes tem muita gente que prefere colocar, né, a dupla O para cima, na carboxila, e fica a gosto do freguês. É como se você tivesse pegado essa molécula e feito assim com ela. Vai dar no mesmo, tá? Não tem problema não, isso daí não vai tá errado.
Bom, próxima coisa que ele quer é o número de oxidação do carbono que pertence ao grupo carboxila. Está aqui, ó, número de oxidação de um composto covalente. Então, a gente precisa dar uma olhadinha, principalmente quando se trata de carbonos em moléculas orgânicas, a gente precisa dar uma olhadinha em quem são os átomos que estão ao redor desse carbono. Vamos pensar o seguinte, se o átomo que está ligado diretamente ao carbono é mais eletronegativo do que o carbono, isso significa que esse outro átomo atrai os elétrons da ligação covalente para ele. Então, em um eventual rompimento dessa ligação covalente, esse átomo faria o carbono ficar positivo. Então, a gente considera mais um para o NOx desse determinado carbono aí. Agora, se o elemento ligado ao carbono for menos eletronegativo do que ele, o caso de um hidrogênio, por aí vai, o carbono é mais eletronegativo nessa briga, então ele atrai os elétrons para ele, da ligação covalente. Em uma eventual quebra dessa ligação, o carbono que ficaria com esse elétron aí, e ele viraria um cara negativo. Então, a gente acaba ganhando menos 1 ali no número de oxidação do carbono, menos 1 para cada átomo que seja menos eletronegativo do que ele. Agora, se o outro cara for o carbono, então a gente considera o NOx zero, porque em uma ligação carbono-carbono, a ligação ela é centralizada, então nenhum dos dois atrai os elétrons daquela ligação covalente com mais força para um lado para o outro. Né? Ela é uma ligação homogênea, é centralizada, porque os dois têm a mesma força atrativa em relação aos elétrons, a mesma eletronegatividade. Então, olhando esse carbono ali do grupo funcional, vamos dar uma ampliada aqui, ó. Se a gente olhar para esse carbono do grupo funcional, ele tem aqui um hidrogênio, não, um oxigênio para cá, então ele está perdendo um para esse oxigênio, vamos colocar aqui, ó, mais um. Duas ligações com o oxigênio aqui de baixo, então ele estaria perdendo essas, vou fazer assim para não ficar tão rabiscado. Duas aqui, então ele estaria perdendo em duas ligações para esse oxigênio, então a gente coloca aqui mais 2. E a quarta e última ligação ele está fazendo com o próprio carbono, que é zero. Então, vamos botar aqui mais zero. Somando isso daí, o NOx do carbono vai ser mais 3. Então, esse é o NOx do carbono ali do grupo carboxila, mais 3. Beleza? Então, recapitulando, se o elemento ao lado do carbono for mais eletronegativo do que ele, você vai colocar mais um no NOx, ó, para cada ligação. Nota que aqui, ó, no caso desse oxigênio de baixo, são duas ligações, por isso que a gente colocou mais 2 ali. Quando o elemento que está ligando ao carbono é menos eletronegativo do que ele, aí você vai colocar menos 1 para cada ligação que o carbono faz com ele. Não foi o caso de nenhum deles aqui, por isso que a gente não colocou ali. E quando o elemento ligado ao carbono for o próprio carbono, for outro átomo de carbono, então ele não ganha nem perde, o NOx para essa ligação é zero. Fazendo ali o somatório, a gente encontra então mais 3. Próximo pedido que ele quer é a reação de polimerização. Olha só, a gente precisa desenhar a reação de polimerização desse camarada. E a reação de polimerização dele vai acontecer justamente nos grupos carbonila. Olha só, uma outra maneira da gente desenhar essa molécula aqui, que vai inclusive facilitar para a gente a representação dessa ligação, é colocando essa hidroxila para cá. Ó, vai dar no mesmo, vamos ver por que vai dar no mesmo. Ó. Vou apagar a hidroxila aqui, não sei porque eu estou usando o mouse, e vou colocar a hidroxila aqui. Ó. Porque a polimerização vai acontecer justamente com o grupo carboxila de um monômero com o grupo hidroxila de outro monômero. E aí, saindo um hidrogênio e uma hidroxila, a hidroxila a hidroxila do grupo carboxila sai e o hidrogênio do grupo hidroxila também sai. Então, essas duas espécies saindo juntas é a liberação de uma molécula de água. Vamos ver como é que isso vai ficar aqui. Ó. Eu vou copiar essa molécula aqui, exatamente ela,
E aí vamos colocar... Opa, não quero uma tabela periódica. O que é a tabela periódica? Não. Vou copiar essa molécula aqui. E aí nós vamos colocar ela em sequência aqui do lado. Ou pode ser aqui embaixo mesmo, não tem problema. Ó, vamos descer aqui a tela. E vamos colocar outra do lado. Olha só ali, ó. Polimerização desse tipo, é uma polimerização que vai acontecer por condensação, porque vai ter a liberação de alguma coisa. E esse alguma coisa é justamente isso daqui, ó. Ó. Água. E aí pensa o seguinte, para cada duas moléculas disso daí, a gente vai ter a saída de uma molécula de água. Né? Para cada duas moléculas, a gente vai ter a saída de uma molécula de água. Então, como que a gente vai representar isso em termos de ligação? Ó, vou fazer aqui do lado agora. Em termos de ligação, a gente vai desenhar o monômero, de novo, né, do jeito que a gente fez ali mesmo, pode ser. OH, dupla O, o metil para cá e o OH que eu coloquei aqui. Vai ter uma quantidade desse monômero, uma quantidade N. Vamos passar ele para cá. Quando esse monômero ele for formar ligações com outros monômeros em sequência, ele vai formar um polímero que possui N vezes esse monômero, que a gente pode representar da seguinte forma. Vamos juntar aqui, ó, do lado de lá da seta, duas moléculas dessa. Opa, tá aparecendo a questão 8 ali. Spoiler! Vamos juntar duas moléculas dessa aqui, ó. Uma, ó, vou colocar uma aqui, a outra ali do lado. E aí, presta atenção aqui, ó. Vamos jogar esse negócio para lá. Sai questão 8, sai questão 8. Eu vou apagar os grupos que eu falei que saem. Nesse caso aqui, se eu apagar o hidrogênio de um e a hidroxila do outro, não vai ter problema, que vai dar no mesmo. O que vai sobrar vai ser isso aqui, ó. Isso aqui não tem um carbono aqui, tá, gente? Cuidado, não tem um carbono aqui na ponta, é só a ligação. Essa ligação vai ser formada justamente com aquele oxigênio que ficou ali. Sacaram a ideia aqui? E isso vai ser repetido N vezes para os lados de lá e de cá também. Então, a gente pode... Essa representação aqui ficou meio feia, mas a gente pode redesenhar, fazer uma representação mais bonitinha. Mas o que importa é entender o seguinte. Esse pedaço aqui da molécula, ó, daqui até aqui, estou vendo se está enquadrando para vocês ali direitinho. Esse pedacinho da molécula é o pedacinho que vai se repetir N vezes. Então, ó, a gente coloca isso em colchete e coloca um N aqui do lado de fora. Agora, preste atenção. Ele vai se repetir N vezes, ok. Mas, para que um deles aconteça, você precisa ter dois monômeros. Para que cada uma ligação dessa aconteça, que vai ser repetida N vezes, você precisa ter dois monômeros. Então, ó, qual a quantidade de monômeros que a gente coloca logo aqui no comecinho? Ó? A gente vai colocar N mais 2. Aquela quantidade N, que representa aquela ligação ali no meio, mais 2, que são os monômeros que vão estar ligados nas pontas. Sacaram? Então, pô, imagina que ali dentro daquele N pode ter zilhões. Vai ter zilhões desse monômero, mais 2 que vão ser os das pontas. Beleza? E aí, ó, vai ter a liberação de água. Quanto de água sai? Quanto de água sai? Pô, lembra que eu falei que para cada dois monômeros tem a liberação de uma molécula de água? Então vai sair água, ó, mais H2O, mas aí a gente precisa saber quanto de água que vai sair. Vou até colocar água um pouquinho mais afastada. Precisamos saber quanto de água vai sair. Vai sair uma quantidade N, porque vamos pensar que aqui dentro, ó, para cada ligação que está sendo repetida N vezes, tem uma molécula de água saindo. Então, para eu juntar esse oxigênio nesse carbono, lembra que eu apaguei?
A gente tirou uma molécula de água. Uma molécula de água teve que sair. Então, vai ter uma quantidade N de água também saindo. Só que a gente não pode se esquecer dos que vão ficar nas pontas. Não são 2 nas pontas que eu falei lá anteriormente? E eu falei que para cada 2 monômeros sai uma molécula de água? Então, se são 2 monômeros nas pontas, eles vão liberar uma molécula de água. Então, a gente vai colocar aqui N mais 1, que é a quantidade em mols de água que vai ser formada. O que é N, Thiago? Pô, pode ser qualquer número. Aí vai depender de quantas vezes essa ligação, essa polimerização vai ser feita. Porque aqui a gente tem uma polimerização, uma ligação que acontece em sequência, em cadeia, para formar uma molécula bem grandona. Então, esse N depende justamente de quantas vezes isso vai ser repetido. Beleza? Como é que a gente vai fazer aqui para fazer aquele print maneiro? Eu acho que cabe aqui, ó. Vamos ver se cabe para vocês aqui. Ó. Foi. Agora tá legalzinho. Show? Eu acho que a gente fechou a questão. Fechou a questão? Fechou. Ele só pede a reação. Né? Foi, galera. Então, ó. É isso. Deixa aí nos comentários qualquer dúvida, qualquer sugestão. Não se esqueça de se inscrever no canal, segue a gente no Instagram, ativa o sininho, deixa o like. Se quiser mandar beijo para alguém, deixa nos comentários que a gente manda beijo, manda salve e por aí vai. Então, gente, ó, prepara o print. Valeu, fui, um abraço.